Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Ô Bruno, falando sobre a questão econômica do Brasil agora, como que você enxerga, como é que o Brasil está nesse momento, na sua opinião? A gente viu agora a taxa Selic subindo, né, nas últimas reuniões. Como que você está enxergando o Brasil, a economia brasileira, nesse atual momento? É uma história triste, né, agora o Brasil, porque apesar da gente ter obtido recordes sucessivos de arrecadação, porque se você pega as manchetes desse ano, vai em janeiro, olha a manchete assim, recorde, fevereiro, recorde, março, recorde, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, tudo recorde. Novembro provavelmente será outro recorde. Acho que vai ser recorde atrás de recorde o ano inteiro. Se Fórmula 1 é a volta mais rápida atrás de volta mais rápida. E mesmo assim, mesmo arrecadando muito mais do que em anos anteriores, o Brasil ainda consegue gastar mais do que arrecada. E não A gente fecha a conseguiu conta de subir. jeito nenhum, né? E aí, Eles não o que conseguem fechar a acontece conta. quando não fecha a conta? Você tem déficit primário, ou seja, a diferença entre arrecadação e gasto. Só que depois ainda vem a parte dos juros da dívida. E aí o resultado é um déficit nominal, quando você soma esses juros, que passa de 1 trilhão. E por que isso é muito ruim? No Brasil, o Ivan Lessa, um jornalista, dizia que a cada 5 anos a gente esquece o que aconteceu nos 5 anos anteriores, né? Então o pessoal já esqueceu, porque foi em 2019, mas a gente teve a reforma da Previdência. Vocês lembram qual era a expectativa otimista da reforma em termos de economia? Não me recordo. Era 1 trilhão nos próximos 10 anos. Só que veio a pandemia e a gente gastou 1 trilhão. É, exatamente, foi E pra baixo. agora a gente gastou 1 trilhão de novo. Saiu até esses dias, Sim. né? E o déficit da Previdência tá aumentando. Então a gente começa a ficar numa situação difícil, Sim. porque cortar gasto é complicado. Depois que você coloca os aumentos, né, o orçamento vai ficando engessado. Aumentar a arrecadação ainda mais é complicado. Aí o porque pessoal de imposto já é muito multinacional alto também no já vai Brasil. começar a ir embora, né? Porque as empresas... Não, e aí Muita você empresa começa a tá indo afastar embora. o investidor estrangeiro também, porque Sim. como é que o governo, ele basicamente se financia? Ele pode ter dividendo de empresa estatal, etc., mas são 3 formas básicas, né? Você consegue aumentar impostos. Se você quer mais financiamento, você vai lá e aumenta o nível de imposto, só que tem um limite para isso, porque é uma política que ela não agrada a sociedade, sobretudo quando o imposto é sobre muita gente. Por isso que várias vezes o governo, quando tenta aumentar imposto, ele tenta aumentar sobre os ricos, porque é minoria, então ele não perde muito voto com isso. Mas mesmo assim, é mais interessante aumentar imposto no começo do governo do que no final, porque fica muito fácil bater num governo que aumentou imposto. Então já aumentou a arrecadação, já tem um nível muito alto, é difícil continuar aumentando. Tem aquela famosa curva teórica de Laffer, que Sim, diz o seguinte, né? É uma curva onde você vai subindo a arrecadação, o nível de alíquota, e você sobe a arrecadação. Então você tinha 0 imposto, subiu para 10, você arrecada mais. Tinha 10 de imposto, subiu para 20, arrecada mais. Só que depois de um certo nível, e não se sabe que nível é esse, não adianta pensar, é 50, depende da sociedade, porque tem sociedades onde o pessoal acredita mais no governo e outras que não. Mas vamos colocar que quando o imposto chega, por exemplo, 40%, ao invés de aumentar a arrecadação pode vir a cair. Porque isso aumenta a informalidade, isso diminui a atividade econômica. Então era o cara que fazia alguma coisa e fala, pô, com esse tanto de imposto já não compensa mais, porque no final, ainda mais se o imposto é sobre receita. Talvez não sabe nada em termos de lucro. Então aumentar imposto está deixando de ser uma opção. A outra opção que o governo tem é emitir dívida. Só que, por conta do descontrole fiscal, o que aconteceu com os juros dos títulos públicos? Estão nas alturas, pô. Tive outro dia o IPCA mais 2029 batendo IPCA mais 7. sim. Absurdo, tá Isso não altíssimo. acontecia desde a época do governo Dilma. Lá chegou a IPCA mais 7,8 se a gente olha o 2035. Então você começa a ter um custo muito alto para emitir dívida. E no Brasil também a gente tem um perfil de dívida muito ruim. Porque nos Estados Unidos, eles emitem muita dívida pré-fixada. Então, durante anos, os americanos emitiram títulos com vencimento de 30 anos com juros de 1, 2%. Veio uma inflação de 10% pós-pandemia, basicamente, pagou anos de dívida. Sim. Aqui no Brasil, não. O investidor, ele não compra muito pré-fixado. Porque aquele que estuda, ele vê que a nossa história ela é altamente inflacionária. Se o pessoal que está em casa quiser fazer uma pesquisa simples, vai lá no site do IBGE e olha a inflação acumulada dos anos 80 até 94. Chutem quanto que foi. Nossa. Acumulada? Dos anos 80 até 94. 14 14 anos. anos? Puta, acumulada? Vou chutar aí uns 250%? 250%? Acho Foi que mais. 13 trilhões. Nossa, Trilhões. Pega no site do IBGE. 13 trilhões de inflação acumulada. caraca. Da década de 80 até 94. Se uma inflação de 100% são preços dobrando, imagina o quanto os preços subiram para ser trilhão. O Brasil foi um dos raros países que conseguiu ter esse caso de hiperinflação sem passar por uma guerra.
Então, quem olha a história fala, cara, prefixado no Brasil não é uma boa, né? Sim, Se é você for arriscado. ter, você vai ter menos. Então, se você pega na dívida pública brasileira, tem pouco pré-fixado. O que tem muito? É pós-fixado. É o pessoal atrelado à Selic. Sim. Até porque o brasileiro é conservador nessa parte dos investimentos. O brasileiro adora uma aposta, adora uma loteria, uma bet, mas na hora de botar dinheiro ele quer algo parecido com a poupança. Então o Tesouro Selic, mais ou menos 45% da dívida pública está atrelada à Selic. Que E aí você vê o seguinte, a gente tem uma inflação subindo. A política de um Banco Central sério, de um Copom sério, é aumentar a Selic para conter a inflação. Só que quando você aumenta a Selic, você está tornando o serviço da dívida mais caro. Então, esse déficit que está em 1 trilhão, desse 1 trilhão, os 800 bilhões é juros da dívida pública. Vai ficar mais alto. Então, começa a ficar muito complicado. Pode entrar numa situação conhecida como dominância fiscal, onde a parte fiscal ficou tão ruim que isso acaba tirando capacidade do Banco Central fazer política monetária.